stepped out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Olá, obrigado por estar conosco em mais um Quarta Convida. Espero que você esteja bem, sua família. Espero que tudo que você está fazendo na obra, na missão, seja apresentado diante do Senhor. Como você sabe bem, nosso Quarta Convida sempre traz um tema, uma conversa interessante, uma discussão. E o tema de hoje é: o que é intimidade com Deus? Você tem intimidade com Deus? Muito obrigado por estar aqui. Você sabe que esse canal e esse programa tem o objetivo único de exaltar a pessoa do nosso Cristo, Cristo da cruz. Ele que é a razão, Ele que é a vida, Ele que é o tudo. Então você é bem-vindo, obrigado por acompanhar. Não esquece lá depois de curtir, se você gostou da meditação, da reflexão. E faça o possível para repartir esse vídeo, faça ele chegar a alguém, possa alcançar alguém para ajudar essa pessoa, para edificar a vida dessa pessoa. Tá ok? Muito bem, o que é uma intimidade com Deus? Eu peguei um texto bíblico, está em Gênesis 5, repetido lá em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 11, que fala de um sujeito muito enigmático dentro das escrituras sagradas, um sujeito chamado Enoque. E a expressão do capítulo 5 de Gênesis é: ele andou com Deus. Algumas versões dizem assim: porquanto não mais se viu, ele andou com Deus e Deus o tomou para si, Deus o levou para si, né? Hebreus, ele cita que Enoque andou com Deus, por isso que ele nem experimentou a morte. Ele andou com Deus, ele esteve com Deus, por isso que ele nem experimentou a morte. E é interessante, essa expressão andar com Deus, eu já tenho comentado com algumas pessoas, quando você faz uma análise no Antigo Testamento, no hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento, você percebe que esse andar com Deus, ele exprime uma intimidade, ele revela uma intimidade, ou seja, ele foi tão íntimo de Deus, tão companheiro de Deus, que Deus o levou para si. Não experimentou a morte, essa é a ideia. Porque quando você diz não mais se viu, você pode imaginar que essa pessoa morreu, não mais se viu, né? Então ela morreu, não se viu mais, você não tem mais notícias dela, porque ela morreu. Contudo, o texto aqui deixa para nós uma abertura, uma janela, que ele deve ter sido arrebatado, deve ter sido trasladado. Arrebatado é tirado de súbito, trasladado é levado de um lugar para outro. Então a ideia é essa: ele era tão íntimo de Deus que Deus o tomou para si, ou seja, não experimentou a morte. Isso revela intimidade com Deus. Algumas pessoas dizem: eu sou íntimo de Deus, eu subo ao monte toda sexta-feira para orar. Isso é fácil, qualquer um pode subir ao monte, podendo caminhar, ou até se for empurrado numa cadeira de rodas, qualquer um pode subir ao monte e orar quantas vezes quiser durante a semana, quantas vezes quiser durante o ano, durante os períodos que ele quiser, né? Então é fácil orar no monte. Algumas pessoas dizem: eu oro várias horas por dia. Então, não é também tão difícil. Basta você ter uma disciplina e você faz isso, né? Outras dizem: eu jejuo tantas horas por dia, tantas vezes por mês. Também, você se regrando e tendo uma disciplina, você pode orar e jejuar tantas horas por dia, tantas horas por mês. Então nós nos apegamos muito em coisas materiais. Até essa mensagem, ela tem muito a ver com o evangelho do dia de hoje. Você que não acompanha o evangelho do dia, acompanhe uma mensagem atual, seguindo um lecionário, né? Seguindo o nosso calendário litúrgico, uma mensagem sempre bacana a cada dia. Então, é interessante que as coisas materiais, ou materializadas, as coisas que trazem uma espécie assim de visibilidade,
é aquilo que as pessoas acham que é ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus vai muito além disso. Né? Eu lembro de um livro que eu li e nunca mais esqueci. E esse livro, o título do livro era Ei Deus, de Frank Foglio. É um livro que foi editado na época pela editora Vida. Eu acredito que esse livro não exista mais, não sei nem se eu tenho ele em algum lugar aqui no meu material aqui ou lá na igreja, onde eu tenho muitos livros também, eu só acabei me desfazendo dessa literatura. Mas esse livro é muito interessante. Essa expressão do Lee, que deu título ao livro, né? Ei Deus! E era a forma que o Frank Foglio falava no livro da intimidade, daquilo que gerou uma intimidade dele com Deus. Né? Ele era de uma família oriunda da Itália, uma família italiana, Foglio, e eles se converteram ao Evangelho, eram católicos, praticantes, e conheceram o Evangelho e se converteram ao Evangelho, resolveram seguir o Evangelho, e ele começa a contar algumas situações interessantes. E quando ele tinha algum problema mais grave, a oração dele era, Ei, Deus! Então o que revela isso? Né? Você chamar Deus de Ei. Veja, vamos aqui ter o respeito devido, é óbvio, tudo, mas isso revela intimidade. Quantas vezes você teve um bate-papo com Deus? Eu tenho um vídeo gravado, não sei se é no Quarta Convida, ou se é lá no meu canal particular, no Mar Bianchi, no YouTube, onde eu falo exatamente isso, né? Você conhece Jesus? Você conhecer a pessoa, você tem intimidade, você desenvolve intimidade, você conversa com essa pessoa. Você chama essa pessoa, ei, psiu, ou às vezes até o olhar, né? Traduz alguma expressão, porque você tem intimidade. Nós somos casados, a gente sabe que com o passar do tempo, você vai tendo alguma intimidade, o marido com a esposa com o marido, vão gerando algumas intimidades, que você, às vezes um olhar da pessoa, você já sabe se ela está gostando daquilo que está sendo falado ou não, daquela atitude ou não, né? Às vezes a forma como pede para fazer alguma coisa, você sabe se está pedindo com um certo sentimento ou não, e é onde às vezes você erra, né? Você dá umas escorregadas, eu tenho muito disso na vida do casal. Faz parte, né, do relacionamento, do dia a dia, nós não somos perfeitos, erramos bastante, falhamos bastante e temos que nos corrigir à medida do possível. Mas essa intimidade, você chegar e falar, ei Deus, e agora, o que é que eu faço? Ei Jesus, e agora, como é que eu saio dessa situação? Então, não é um desrespeito, entendam aqui. Né? Eu sou uma pessoa que eu sempre respeitei os meus pastores, por exemplo. Sempre os tratei como o nome pastor, o título pastor, e sempre tratei eles por senhor. Não gosto desse tratamento para com a minha pessoa, prefiro que as pessoas me chamem de você, né? Apesar da minha idade já ser uma idade já razoável, né? Mais de 60 anos, mas eu dou essa liberdade para as pessoas me chamarem de você. Né? E você, pastor? Então eu gosto quando há esse tratamento, mas, por exemplo, eu dou essa intimidade para a pessoa. Né? Mas eu, por exemplo, com os meus pastores, eu tive na vida pastor Antônio Vilar Garcia, pastor Odilon dos Santos Pereira, pastor Davi Clavo. Esses foram os 3 pastores das igrejas onde eu frequentei a Igreja Batista no Cambuci e Igreja Batista na Lapa, a primeira Igreja Batista na Lapa. E vocês sabem que eu tive 2 pastores que me acompanharam de forma muito particular lá no seminário, pastor Enéas Tonini, que foi um companheiro durante muitos anos de vida, e o Dr. Paulo de Souza Oliveira, também era pastor, me acompanhou bastante tempo, e um pastor amigo, um pastor já idoso, quando eu o conheci, que é conselheiro na nossa igreja, pastor de origem portuguesa, o pastor Samuel Mingo de Oliveira. Então esses homens, sempre eu tratei com muito cuidado, com muito zelo, senhor, tal, mas alguma intimidade a gente tinha, né? Por exemplo, o pastor Enéas Tonini, brincava bastante com ele, brincava bastante com o pastor Enéas, ele era palmeirense, então, origem italiana também, então eu brincava com ele. O Palmeiras tem uma época que estava uma fase miserável, e eu brincava com ele, pastor, quem vai primeiro? Quem vai acabar primeiro, senhor ou Palmeiras? Para quem não sabe, o pastor Ernesto Tonin viveu até 101 anos e alguns meses, né? Então, era uma liberdade, uma intimidade que eu tinha com ele. Nem todos tinham essa intimidade, e ele nem dava essa intimidade para qualquer pessoa. Então, de ir na casa dele, às vezes, de entrar no escritório dele, na biblioteca dele, que o escritóriozinho dele era um lugar muito reservado. Então, intimidade é isso.
Chegar e falar, ei Jesus, ei Deus, e agora? O que é que eu faço? Isso é verdadeira intimidade com Deus. Né? A verdadeira intimidade com Deus às vezes não vem de uma vida pseudo-cristã, uma vida supostamente espiritual. Você é espiritual, você está aqui, está lá, está orando, tem dons, etc. Não quer dizer nada isso aí. Né? A intimidade, às vezes, é do relacionamento que você tem com Deus, da abertura que você tem com Deus, da abertura que Deus dá para você ter esse relacionamento, tal qual citei esse exemplo no livro intitulado Ei Deus. Não é? Ei Deus, o que é que eu faço agora? Ei Deus, como é que eu saio dessa situação? Veja, não é desrespeito, eu reforço. Isso é uma forma de você ter uma intimidade, você confiar, você saber com quem que você está caminhando. Então, intimidade é até difícil você falar, porque são experiências, né? Experiências, as experiências que você tem com Deus, Deus verdadeiro, não com os deuses falsos que estão aí, com os anjos caídos que se transformam, né, se travestem de anjos e luz. Não, estou falando na intimidade com Deus vivo, Deus da palavra, Deus que se fez gente, habitou entre nós, nasceu de uma mulher, que teve tentações, que foi sujeito a tantos problemas. Estou falando de intimidade com esse Deus, o Deus gente, o Cristo da cruz, intimidade com o Deus Criador, o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e do universo. É esse tipo de intimidade que eu estou procurando trazer para você. Daí, então, finalizando, você tem essa intimidade com Deus, você tem essa liberdade, você entende que Deus te dá essa liberdade, que o teu Cristo te dá essa liberdade de você buscá-lo. E às vezes você não tem nem como, nem tempo, nem forças, às vezes, para fazer uma oração, que o pessoal acha que é a oração mais poderosa, que demora mais, ajoelhado, etc., né? Ou como um fariseu, levantando as mãos lá nas esquinas, eu. Não, às vezes é aquele momento em que você precisa olhar para Jesus. E o seu olhar ele entende, você entende o olhar dele. É mais ou menos aquilo que ele fala ali no capítulo 10 do Evangelho segundo São João. Eu conheço as minhas ovelhas, eu conheço a voz das minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz, eu conheço essas ovelhas e delas eu também sou conhecido. Essa intimidade com o teu Cristo. Tens essa intimidade? Se você não tem, está na hora de começar a procurar. Não é verdade? Você começar a ter Jesus andando mais pertinho com você. A ter a certeza, opa, Jesus está aqui comigo. Opa, Jesus está aqui do meu lado. Não é? O Senhor é o meu pastor, Jesus é o meu pastor. Nada me faltará. Ei, Davi, pastor Davi, rei Davi, ele tinha alguma intimidade com esse Cristo, que era o pastor da vida dele, né? Ele tinha essa intimidade. Jó passou a vida inteira dele oferecendo sacrifícios, adorando, passou toda aquela fase terrível na vida dele. E quando chega lá no final da escritura do livro de Jó, ele diz, antes eu te conhecia, eu ouvia dizer. Poxa, mas eu ouvia dizer, oferecia sacrifício, era temente a ele, mas depois no finalzinho ali, depois que passa toda aquela tribulação terrível, ele chega e fala, eu te conhecia assim, de ouvir, hoje eu te conheço, de te ver, te conheço da face, né? Eu estou na tua presença. Isso é intimidade, intimidade que o apóstolo São Paulo aprendeu a ter depois da experiência que ele teve com Jesus. A intimidade que alguns discípulos, apóstolos de Jesus, aprenderam a ter com ele. Chamá-lo de mestre, né? Mas ele fala, mestre, eu sou mais que mestre, sou amigo. Às vezes você não sabe o que o seu mestre faz, mas o amigo é aquele que está do lado toda hora. Intimidade com Jesus. Desenvolva isso. Puxa, eu queria ouvir falar mais sobre esse assunto. Certamente eu vou trazer um estudo mais aprofundado sobre esse assunto, porque ele merece um estudo mais aprofundado. Mas nossa quarta convida fica por aqui hoje. Intimidade com Jesus. Busque, procure, entenda o que é essa intimidade com Jesus. Está ali dirigindo o carro, está ali na condução, segurando lá no cano de segurança do ônibus, naquelas treliças que tem ali, você está ali, você está em intimidade, você está conversando com ele, você está batendo um papo com ele, porque ele é teu amigo íntimo, ele é teu companheiro. Tá ok? Quarta convida fica por aqui. Até o nosso próximo. Quarta, te espero lá. Não esqueça, se gostou, coloca lá o positivo, espalhe, divulgue, fale sobre esse trabalho que a IBRAVE tem para muitas pessoas, para que muitas pessoas sejam abençoadas também na sua vida particular. Até a quarta que vem, para juntos termos uma quarta diferente, uma quarta convida. Até lá.
You stepped out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. Here I am to worship, here I am to bow, here I am to say